Bem, gente, estamos aqui agora na segunda temporada do Covidios, da TV Corona. Quem vai falar é o Zé Antônio, arroba Demograms, e ele vai falar sobre... Peraí, o título da sua apresentação é difícil. Como é que é? Ah, mais ou menos isso. Nomotecnia e demogramática, aplicativos, interfaces e usuários no nomos de plataformas. Só um aviso antes da gente começar, deve sair o calendário, está sendo editado pela nossa equipe gráfica e de design, e deve sair, enfim, amanhã ou hoje, enfim, depende aí. Mas vai sair, já está pronto, a gente já tem 13 falas no total, né? Então, ou seja, bem, a pandemia vai durar isso certamente, né? Mas a gente vai, assim que der, a gente publica, mas já posso adiantar que a próxima fala vai ser a fala da Júlia Alves, né, sobre vivendo sob águas, cuidado de animais em um aquário público. Enfim, então, só para você já ter ideia do que é semana que vem, já ver o que é hoje, e agora Zé Antônio pode começar sua fala e depois, como sempre, 20 a 30 minutos e depois a gente discute. Oi, galera. Obrigado por estarem aí conversar. Eu vou tentar falar bem rápido. Eu acho que eu vou conseguir, até porque é, eu acho que vai ser bem bom para mim ter essa oportunidade de construir o esquema da coisa é, numa relação de conversa com vocês. Eu estou há um tempo já, estou bem no final do doutorado. E passei já por várias fases, vários focos de interesse, assim, e tô há esses 4 anos meio que construindo todo um vocabulário, todo um encadeamento de coisas para tentar dar conta das coisas que me interessam, tendo relativamente pouco, especialmente nos últimos tempos, assim, pouco diálogo com outras pessoas para botar à prova, assim, para ver se faz algum sentido para alguém que não está dentro da minha cabeça, que não está envolvido, né, nas mesmas leituras, nas mesmas questões que eu, né? Como é que isso aparece para as outras pessoas? A gente sabe que a orientação muitas vezes é difícil, as pessoas são sobrecarregadas, não conseguem é, acompanhar muito de perto o nosso trabalho. É, os colegas também estão muito ocupados com suas próprias coisas, então eu acho que é importante essa capacidade de entender o que faz problema pro outro, assim, tipo, o que vai aparecer como questão para vocês em relação ao tipo de coisa que vocês tentam pensar. Então, eu vou tentar apresentar partindo não de leituras ou de autores ou dos conceitos mais teóricos, mas do tipo de experiência assim, que coloca em questão para mim esses assuntos, né, que eu pus ali para ficar mais ilustrativo, plataformas, usuários, interfaces e tal, que é basicamente o complexo de aparatos técnico-normativos que estão cada vez mais estruturando ou governando ou normatizando a vida é, humana ou não humana no planeta Terra. Peraí que tem um... Tá, não é comigo esse texto aqui, né? Ahn, então, assim, tem
tem um traço básico, assim, bom, eu não sei se você sabe, mas eu sou da teoria do direito, né? Meu doutorado é em teoria do direito. Então, meu ponto de partida seria o do direito, mas na verdade é meio que meu ponto de chegada, assim, porque eu acho que muita da galera que fala sobre coisas mais contemporâneas assim no direito tende a se afastar do direito, ou que se interessa por autores mais, ah, sei lá, radicais, mais interdisciplinares, enfim, dá pra dizer isso de várias maneiras. É, porque a teoria do direito em sentido estrito tende a ser um bagulho bem quadrado. Mas depois de dar toda uma volta assim para essas discussões, eu acabei querendo mesmo fazer uma discussão de teoria do direito, mas aí transformando muito o que é a teoria do direito, porque me parece que é uma disciplina que ficou praticamente assim amputada do seu próprio, do que poderia ser o seu próprio objeto. Assim. Depois acho que a gente vai poder conversar um pouco mais sobre isso, mas eu imagino que a impressão que vocês tenham sobre direito, se eu falar o que é direito, vocês vão pensar, né, leis, tribunais, advogados e todas essas coisas que, é, de maneira mais ou menos consciente, não tendem a ser muito atrativas, eu acho, para discussões mais radicais. Eu acho que eu acho que essa impressão, por mais ou menos consciente que ela seja, ela costuma ser justificada por um processo que eu acho que é histórico, é, que é a maneira como o direito primeiro assim se associou a esse determinado aparato, né, tipo, a essa determinada concepção do que é o direito, que não foi sempre a mesma, mas que se tornou associada ao Estado moderno e a concepção da lei como uma norma abstrata que se aplica sobre a realidade, né? Um dever ser que se aplica. Mas essa concepção do direito não foi sempre assim, não precisa necessariamente ser essa. Então, de certa forma, o gesto que eu estou fazendo ao pensar essa essa normatividade técnica, que é por isso que tem a primeira palavra do título é nomotecnia, é uma palavra que tenta conjugar a normatividade e a técnica no sentido um, de pensar essas coisas juntas mesmo, porque o pensamento jurídico tende a ser oposto à noção, ao pensamento técnico, como se uma coisa fosse praticamente o oposto da outra. Assim. Existe toda uma corrente de pensamento que associa a emergência e a hegemonia do sistema técnico com a decadência e a irrelevância do direito, porque o direito precisaria ter essa, essa distância reflexiva em relação ao, ao próprio exercício do governo. Porque acho que a transição principal aqui é para deixar o mais simples possível. Assim, no direito, assim, a estrutura fundamental do que seria o esquema jurídico básico assim, é uma previsão normativa precisa ser conjugada ou correlacionada com um fato, um fato da vida, um fato natural. E uma vez que esse momento cognitivo, digamos assim, de correlacionar uma coisa com a outra, se estabelece, é, reconhecendo um determinado fato como ilícito, por exemplo, ou como gerando algum tipo de obrigação jurídica,
Em um segundo momento, o direito se manifesta enquanto um exercício de força, que é o que no direito se chama de coerção, uma atividade coercitiva, ou seja, uma atividade que incide sobre esse exterior material do direito para causalmente, né, factualmente transformar o real. Então isso está em dois momentos: o momento da incidência abstrata da norma e o momento da incidência física da coerção. No, no ambiente de governo que a gente está cada vez mais vivendo, que é esse ambiente de plataformas e de interfaces em que a gente participa de maneiras variadas enquanto usuários de uma ou de outra plataforma, de um ou de outro serviço, e temos acessos a determinadas possibilidades que são postas à nossa disposição, e somos probabilisticamente levados com maior ou menor intensidade a determinadas condutas ou não a outras. Em todo esse tipo de atividade, que é o que pode se chamar de nomos da nuvem ou nomos das plataformas, a, a ação, que seria no direito moderno o ilícito, ela não primeiro acontece e depois é objeto de uma coerção que vai te punir, né, ou que vai tentar desfazer o que foi feito enquanto ilícito. Mas sim, as próprias possibilidades são abertas ou bloqueadas e, e são mais ou menos incentivadas em um sentido probabilístico, assim. Então, é um outro modo de correlacionar a norma e coerção, que são esses elementos básicos do direito. Mas isso também não é totalmente ausente da teoria do direito, né? O Carl Schmitt, por exemplo, que é um teórico ao mesmo tempo moderno e antimoderno, ele tem uma concepção do direito como algo que emerge da própria ação humana sobre a Terra, como se a relação entre o trabalho, o exercício, a atividade humana e o próprio substrato material dessa atividade fosse é, criando limites e caminhos, né, criando, por exemplo, quando o ser humano trabalha o solo, ou quando ele faz cercas, ou quando ele faz estradas, quando ele faz pontes, enfim, toda essa atividade já geraria o que o Schmitt chama de nomos, que é essa normatividade que está como se fosse integrada no próprio, bom, entregando o jogo, vou dizer, na própria interface das coisas, ou seja, já é algo, essa maneira de entender a normatividade, em que a normatividade está encadeada nos próprios caminhos mais ou menos sugeridos por uma arquitetura, por uma configuração do espaço. É como se fosse um direito que está integrado no próprio espaço. E, bom, isso abre também a possibilidade de pensar uma normatividade que não é necessariamente humana também, uma normatividade que é
imanente das relações materiais de diferentes tipos. Ahm, mas o direito moderno ele se afasta disso não por nada, ele se afasta disso porque ele cria um esquema em que, ao se separar do natural, ao produzir o natural como uma externalidade do ponto de vista do que é o direito se torna algo totalmente abstrato, plural, puramente do espírito, e ao mesmo tempo incluir essa natureza externa como objeto de uma atividade. O direito moderno faz esse gesto que é característico da modernidade no sentido mais geral de se destacar e, e, e entrar nessa correlação em que o humano vai querer governar o material de uma maneira como se houvesse uma hierarquia unilateral entre o espírito e a matéria. Isso aí se configura basicamente correlacionando o indivíduo e o Estado, que basicamente é uma figura teológica laicizada, né? A soberania moderna surge numa laicização da soberania divina. É, e parece que por um certo tempo, por causa de determinadas tecnologias que tornaram isso possível, foi possível pensar a soberania e o direito nesse esquema e associar o direito puramente à figura do Estado e contrapor o direito ao não humano, fazer do direito algo completamente, puramente humano. Quando o, a tecnologia começa, e ela começa desde o início da modernidade, eu acho que dá para dizer que ela já está começando a se emancipar desse esquema, porque para esse esquema do direito moderno funcionar, a gente precisa pensar a tecnologia como uma instrumentalidade, tipo, se existe um humano que postula as normas em um universo de liberdade e a natureza existe no universo mecânico, causal, a tecnologia se coloca como mediação dessa relação unilateral, como meio dessa atividade humana que vai instrumentalizar a matéria. Mas assim que isso se configura assim, já começa a surgir uma outra coisa que é a normatividade imanente da própria técnica. O fato de que a própria técnica, isso está no Simondon, no Leroy Gourand, tem diferentes perspectivas sobre isso, enfim, McLuhan, Lelou, é, de várias maneiras dá para perceber, e eu acho que Foucault é muito isso também, porque é como existe um mundo da técnica que vai governar a vida de uma maneira que é segundo as normas que são transmitidas analogicamente de técnica a técnica, de técnica a técnica, como se a técnica fosse se, se, se produzindo segundo suas próprias dinâmicas, segundo suas próprias necessidades. E isso que leva o Foucault a ser extremamente, acho que até excessivamente é, dismissive, né? Tipo, não se importa com o direito, considera que o direito não tem nenhuma relevância, porque o direito entendido como, nesse sentido assim estrito da modernidade, ele realmente vai se tornando progressivamente responsável por menos e menos da efetiva organização do social, em comparação com as disciplinas, por exemplo, que são, né, a escola, o quartel, a,
o hospital, a fábrica, todas essas maneiras de organizar as coisas que são técnicas, de maneiras não tão claras, mas enfim, e aí técnicas de maneiras cada vez mais e mais claras e onipresentes, assim, né? Tipo, cada vez mais evidente o quanto que o poder do direito de determinar como é que vão se dar na prática, assim, as relações humanas é comparativamente pequeno. Mas hoje, e aí eu vou tentar encerrar aqui, e acho que a gente pode passar a conversar. Estou sentindo que está tudo embolado, assim, mas é isso. Por isso que eu preciso conversar com vocês, assim. Parece que sempre que eu falo disso, eu fico meio que passando aleatoriamente de uma coisa para outra, porque parece que qualquer ponto conecta com qualquer outro. E eu não sei muito se isso está fazendo sentido. Mas, finalmente, a discussão mais contemporânea da coisa é a emergência dessas entidades, que a gente pode chamar de plataformas, em que a gente participa de diferentes maneiras e que exercem um tipo de atividade de governo da vida, que pode ser chamado de governança algorítmica, nomos da nuvem, como o Breton chama, que, que se sobrepõe de uma maneira muito explícita, cada vez mais explícita, ao modelo de soberania no qual se funda a concepção moderna do direito, que é a soberania westphaliana, que se baseia nos estados como ligados a um território que está sobre uma superfície plana, bidimensional da Terra. O Breton dá um exemplo interessante disso, que é um conflito de soberania propriamente dito entre a China e o Google. Ou seja, a forma como o Google, o Amazon, o Facebook, todas essas plataformas vão se tornando efetivamente entidades que exercem esse tipo contemporâneo de normatividade, que consiste, enfim, em coletar grandes massas de dados sobre as condutas das pessoas, transformar eles em modelos, estabelecer correlações e produzir tecnologias e imagens navegáveis, mapas, enfim, todo tipo de coisa. Aí que tá também. Tipo, essa coisa para a qual está se passando não é uma coisa, mas uma grande multiplicidade de coisas que podem ser estudadas de diferentes maneiras e são com maior ou menor grau de especificidade e de rigor técnico em diferentes contextos. Então, eu acho que para fazer um tratamento rigoroso disso, seria preciso de milhares e milhares de Foucaults, milhares e milhares de arqueólogos de mídia que se direcionassem aos funcionamentos específicos de cada algoritmo, de cada plataforma, de cada isso é algo que naturalmente eu não tenho capacidade de fazer no sentido imediato, mas eu estou tentando mais conseguir chegar, encontrar um grau de abstração assim, para conseguir pensar os conceitos que tornariam possível discutir essas coisas de um ponto de vista da teoria do direito, que tem vantagens e desvantagens. Uma vantagem é que permite repensar também a questão democrática, porque um dos problemas na separação assim, direito e tecnologia, da qual eu estava falando, é que parece seguir da ideia de que essas coisas são uma questão simplesmente técnica, que isso implique uma espécie de determinismo, ou em todo caso,
uma impossibilidade de pôr a questão democrática, porque a própria mediação característica da concepção de direito com a qual a gente vem trabalhando se caracteriza por essa capacidade de derivar a norma que vai se aplicar sobre a realidade de um processo representativo que pretende que essa norma seja emane da vontade daqueles, o povo, os indivíduos, os cidadãos sobre os quais seria aplicada essa norma. Mas num ambiente de plataformas, isso também isso não acontece de uma forma nada parecida com essa, mas ao mesmo tempo não é como se tudo estivesse determinado. Pelo contrário, as coisas são muito plásticas em muitos sentidos e os pontos todos se determinam uns aos outros das maneiras mais variadas. Por exemplo, os algoritmos que governam as nossas ações são informados pelos nossos próprios comportamentos. Então não é uma linha unilateral, isso pode botar de uma maneira bem ampla, assim. Não há uma ideia de uma linha unilateral entre a norma e o comportamento, porque o comportamento também determina a norma. Em certo sentido, se torna algo como uma indistinção entre um estado de exceção absoluto, transformado em regra, que é uma discussão corrente, né, já há um tempo, ou uma democracia absoluta, porque há como se fosse uma coincidência cada vez maior entre aquilo que o algoritmo vai me dar enquanto ação, enquanto forma da minha experiência, enquanto configuração dos meus contatos, dos meus movimentos, e aquilo que supostamente a minha própria atividade sugeriria que estaria no meu interesse ou no meu desejo, enfim. Então, obviamente, eu não estou querendo dizer também que isso seja tudo simplesmente uma questão jurídica ou uma questão que deva ser tratada pelo direito. Eu acho que é mais uma questão de que todas as disciplinas que se separaram disciplinarmente com base em uma situação técnica, social, geopolítica, blá, 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 que durou durante um certo tempo, estão agora se reorganizando e esse objeto, esse hiperobjeto, que é a computação global enquanto um novo nomos, uma nova forma de distribuir a normatividade, de organizar as condutas, de governar a vida, etc, etc. Isso se torna um objeto para todas essas disciplinas, como se cada uma fosse uma maneira de lançar luz diferente sobre aspectos e facetas disso. Então eu estou tentando basicamente fazer isso do ponto de vista do que teria vindo, né, do que vem vindo como uma teoria do direito. Mas eu acho que é melhor parar e ir para as perguntas, assim. Eu peço que vocês sejam assim, não se acanhem de exigir assim a especificação, a concretização assim de todas essas coisas, porque acho que aí sim é que talvez eu possa conseguir entender melhor o que importa para vocês, o que chama a atenção disso aqui como algo que faz algum sentido, e acho que a partir daí a gente pode ir construindo efetivamente uma conversa, assim. Mas é isso, obrigado. Bem, agradecer a fala. Queria saber se tem alguma pergunta para começar a discussão. Aquele momento de sempre. Eu tenho uma pergunta. Eu desaprendi como levantar a mão. Tá, tudo bem. Mas, sim, obrigado, Zé Antônio. Acho que foi super interessante, assim. Demorei a focar porque eu tinha acabado de comer, então peço desculpas pelo meu desleixo em relação ao léxico, ao controle aqui. Até porque eu tô afastada das questões do direito há um tempo também.
Mas o que eu fiquei curiosa foi ao fim da sua fala, você chegou a mencionar de uma questão sobre soberania das superfícies, algo parecido. E realmente o que me interessa aí é que esse direito das coisas que estabelece uma nova demografia virtual parece inaugurar um problema epistemológico para o direito, que seria o problema de conceituar o que é essa soberania. E eu queria que você pudesse falar mais disso, do problema da soberania em relação a essas novas coisas da demografia virtual. E já agradeço. Desculpa a confusão aí na formulação. Tipo, mais confuso que a minha fala não vai ficar, então não se preocupe, porque até muitas pessoas eu queria fazer essa ressalva, esqueci de fazer. Sempre que eu começo a tentar conversar com as pessoas disso, as pessoas dizem, mas é que eu não entendo de direito, então eu não sei se vou poder falar. Tipo, eu não sou especialista tampouco, assim, sabe? Eu me passei muito tempo de direito e basicamente o direito não tem um vocabulário especializado para falar dessas coisas, então eu estou inventando. Então não se preocupem, entende? Está todo mundo inventando. Mas a soberania, ok, tipo, tem um sentido de soberania que é basicamente antropocêntrico, eu acho, assim, que é uma unilateralidade da determinação, né? Tipo, eu sou uma entidade qualquer, é soberana na medida em que ela determina sem ser determinada. Ela determina suas próprias ações sobre outras coisas, mas ela não vai ser determinada por nenhuma instância superior a ela mesma. Ou seja, ela é soberana. Então, acho que tem a ver com essa capacidade de... Tem uma frase que é citada no livro que eu uso, que eu não sei qual é o contexto dela, então eu tenho que ainda ver se é isso que ela quer dizer, mas que é: liberdade é abstração. Eu acho que é uma maneira interessante de entender liberdade, de entender soberania, porque é basicamente assim, as, você pode falar de liberdade, você pode pensar liberdade. O conceito de liberdade se torna relevante em um nível de abstração quando esse nível consegue consolidar as funções que estão se deslocando nele de uma maneira que consiga se independizar do nível abaixo e sobredeterminar esse nível no sentido de que a instância abstrata consiga estabilizar as suas próprias condições de possibilidade no nível abaixo. Isso, naturalmente, é uma questão, estabelece uma hierarquia. Você tem que estar pensando as coisas com camadas hierárquicas. Um extrato se torna simplesmente a base para produzir um grau de liberdade no próximo. Mas isso é simplesmente efeitos emergentes, né? Algo que acontece não só na separação entre humano e natureza, mas que acontece na própria chamada natureza em vários níveis, né? Tipo, a vida que produz a partir do momento que passa a ver células, ela consegue produzir um certo tipo de organização em que aquilo que a célula faz controla as coisas inferiores não vivas que compõem aquela célula. E depois disso, enfim, eu não sou especialista dessas áreas, mas tipo, me parece que isso pode ser pensado isso em vários níveis. Acho que é toda a discussão assim geológica do Deleuze-Guattari, por exemplo, é muito nesse sentido. E aí essa soberania humana seria basicamente essa, ou a soberania jurídica, política, seria uma camada, um acontecimento recente numa série não tão especial quanto ele pensa ser, certo? Mas a soberania de plataformas, eu até estava falando com um amigo sobre isso mais cedo, na soberania de plataformas já não existe soberania propriamente nesse sentido, porque como os diferentes mecanismos que convivem nesse espaço são interligados em várias direções, em vários níveis, ou seja, os níveis não são simplesmente um em cima do outro, mas são como se fosse um espaço
não 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 o espaço da maneira como a gente está acostumado a entender ele, assim, com tridimensional, assim. Parece ser um espaço multidimensional e que vai se transformando à medida que é navegado. A gente não tem uma clareza do todo disso, até porque a própria inteligência, o próprio espírito humano, digamos assim, que pretendeu se identificar com o estado de consciência em um determinado momento, ele não dá conta, não existe hoje ninguém, um indivíduo ou um estado ou uma instituição científica, o que quer que seja, que imagine ter um conhecimento exaustivo do que se desenvolve nessas relações de governo e soberania. Então a soberania se torna, e aí eu acho que tem uma conexão interessante para fazer, se torna simplesmente uma questão de design. Tipo, se o Carl Schmitt diz que a soberania, se o soberano é aquele que decide, que é a decisão fundamental do direito, a decisão sobre a exceção, ou seja, a decisão sobre o momento em que o direito é suspenso, o design se torna a decisão incorporada na infraestrutura. Então, tudo é decisão. Não é como se houvesse uma decisão que então institui todas as formas daquilo que é navegado. A decisão é idêntica, tipo, ontologicamente igual. Decisão igual design. Então, a decisão se torna esse processo contínuo. E a soberania, portanto, já não é soberania nesse sentido de uma instância que não é determinada, mas que só determina. E sim, isso que o Schmitt mais tardio chama de nomos, e que é aquilo que eu estava falando sobre a interface e a arquitetura, o espaço, o próprio espaço, como norma. Fez sentido isso? Bem, se a Júlia quiser... Bem, agora a pergunta do Vitor Musso, eu vou ler aqui, já que ele digitou. Parabéns pela apresentação, Tom. Seu trabalho me interessa bastante porque a minha, ainda muito incipiente pesquisa no mestrado, se situa exatamente nessa mesma problemática. Eu queria fazer inicialmente uma pergunta apenas, para não ocupar muito tempo da live, que trata exatamente dessa tentativa de conceber essa forma de organização do nomos das plataformas que não seja unilateral. Você disse que os algoritmos são informados pelos nossos comportamentos, se referindo, pelo que entendi, às técnicas de aprendizagem de máquina. Me pergunto sobre o problema da interface digital, que você também pergunta, se não há também uma via de participação nossa na medida em que as técnicas de UX, ou UX, UI, são pensadas... UX e UI. Isso aí o UX é User Experience e UI acho que é User Interface. Input. Input, Não sei. Bom, eu não sei. São pensadas justamente a partir do comportamento típico dos usuários de aplicativos. Sim. Eu acho que é por aí. É um espaço, um mundo, uma experiência em que aquilo que se apresenta enquanto distribuição de possibilidades se transforma e é moldado pelo próprio uso. Eu acho que por isso que a ideia de usuário é interessante. Tipo, acho que é importante para falar do UX e do UI, porque os dois são sentados no usuário. Né? Tipo, para o direito moderno, que é o que a gente entende por direito, a gente não é um usuário do direito, a gente é um sujeito. E o sujeito é um indivíduo racional que tem uma interioridade, tem certos
desejos, certos interesses, tem liberdade, autodeterminação. Ele, de uma forma ou de outra, dependendo da teoria política, do regime político, ele transmite a liberdade e a vontade dele para uma instância constituinte. Ele enquanto poder constituinte, ele lança a vontade dele para essa constituição, se estabelece um poder constituído e aí imediatamente recai novamente sobre ele os limites e as possibilidades normativas que o direito gera. Então ele é um sujeito. Ele está sujeito, mas ele está sujeito à própria vontade dele próprio, supostamente. Naquelas. O usuário, ele usa, mas ele usa, me parece, não tanto no sentido de, como a gente poderia pensar, de a ideia de uso muitas vezes está relacionada à instrumentalidade. Assim. Tipo, ele usa aquele aplicativo, digamos assim, ou aquele dispositivo para os seus fins. Mas a maneira como a gente vive isso não é essa. Né? A gente não usa as coisas para fins que já estavam predeterminados na nossa cabeça de antes, de tinham sido produzidos, abstraídos por uma instância autônoma da vontade. O uso vem no dispositivo, as possibilidades de uso dele elas são oferecidas ali. Então, eu acho que dá para a gente dizer que o dispositivo nos usa tanto quanto nós usamos o dispositivo. O uso, na verdade, é só é uma sobreposição, é uma entrada em conexão entre o usuário e o dispositivo, de modo que ninguém pensou assim, como eu queria fazer stories. A gente faz stories porque o Instagram achou que seria interessante que a gente tivesse esse costume, não outro. E aí eu acho que se relaciona também a uma coisa mais antiga do direito, que era muito importante no direito pré-moderno, se tornou menos importante, que é a ideia de usos e costumes, uso como costume, ou seja, como em inglês se diz usually, sabe quais são os usos de uma determinada comunidade. Os usos são aquilo que a gente faz normalmente, que a gente faz por uma conduta natural. Então, nesse nome das plataformas, o uso como uma circulação, assim, começa a se determinar, assim, digamos, mutuamente entre a infraestrutura e a ação. E o usuário vai ser usuário disso, ou daquilo outro, mas não vai ser um indivíduo integral, né? Ele vai ser um usuário de Facebook, um usuário do Gmail, um usuário do Uber, usuário de cada coisa e se torna menos relevante para esse usuário a integralidade, o conjunto completo dos seus atributos e, mais importante, a maneira como cada um dos seus atributos se insere em uma linha ou em uma curva de o mesmo atributo de outros usuários. Então, a integridade que importa para o Uber é a correlação entre o meu uso de Uber e o uso de outros usuários de Uber. A integridade que importa para o Spotify é a correlação entre o meu uso do Spotify e outros usuários do Spotify. E aí, enfim, isso vai gerar as experiências dos usuários. A experiência do usuário corresponde não ao indivíduo integral, mas à experiência do usuário paradigmático daquele serviço. E ela se produz, e você pode pensar na experiência do usuário como se fosse assim como se pensa na experiência de um sujeito que é produzida, integrada por uma síntese da experiência no tempo interna e tal. Você poderia imaginar a experiência do usuário como uma síntese impessoal, né? Uma síntese de uma outra consciência, uma consciência que não é
fundada em um corpo humano específico, mas que é fundada na experiência de muitos corpos humanos que passam por aquela interface. Por exemplo, aquelas coisas que pegam muitas imagens de um certo tipo que produzem, também é machine learning, isso, algoritmos que produzem imagens baseadas em muitas imagens que não são nenhuma daquelas imagens específicas. Né? Por exemplo, eu vi uma vez um negócio que era uma pornografia de algoritmos que pegavam muitos vídeos pornográficos e via o que o computador entendia, o que o algoritmo conseguia entender como pornografia, e ficava uma coisa que dava para ver que tinha coisas entrando em coisas, tinha pele, tinha movimentos, mas que não tinha, tipo, enfim, esse resultado é como se fosse uma experiência, como se fosse essa experiência que atravessa essa multiplicidade. E isso já está na governamentalidade do Foucault, assim, isso deve ser governado enquanto estatisticamente inserido em uma curva e não enquanto sujeito. Bem, agora vai ter uma pergunta do Rômulo. Rômulo, sim. Oi. É legal a tua pesquisa. Não acho nada, acho sólido, assim, não acho nada inconsistente, não. Acho que se tem uma crítica possível a uma generalidade, talvez, tipo uma coisa que é meio que uma teoria de tudo e tal. Mas eu acho que você tem noção disso e tá meio que procurando especificidades aí. Eu acho que tem muita coisa de mídia também que você pode trabalhar junto e tal, mas a minha pergunta era mais sobre não tanto com a arquitetura da informação, mas mais o resultado dela, assim, sobre como você acha que meio que essa cultura de cancelamento e as sociabilidades que a internet tem gerado diferentes meio que influem no seu trabalho, assim. Porque, tipo, eu acho que toda essa ética virtual de cancelamento e todas as outras meio que... Cancelamento acho que é um exemplo mais fácil. Mas todas essas éticas virtuais tem uma coisa meio primitiva, meio tribal e de parecer que está sendo constituída uma nova lei, assim, de que parece que a lei, o direito entendido como lei e tal, o direito tradicionalmente entendido, não consegue lidar direito com a internet, com a velocidade das interações e com, enfim, a variedade das coisas. Então, a gente está meio que criando umas leis nossas, assim, nas nossas sociabilidades mesmo. E aí eu queria saber como você acha que isso entra no seu trabalho e esse tipo de coisa. Valeu pelo incentivo e pela pergunta. Então, eu geralmente não trato dessas coisas de uma maneira muito concreta, porque eu tenho uma suspeição assim que é meio intuitiva em relação a separar tipo o que isso faz com conosco, com a sociabilidade. Pensar e acho que aí talvez seja uma resposta. Tipo, acho que a gente tende a pensar, pelo menos numa discussão mais mainstream liberal, no sentido amplo de liberal, que inclui os liberals de esquerda, que eu acho que costumam ser associados ao cancelamento, etc. Eu acho que tem algo fundamentalmente do pensamento liberal reminiscente aí, que é pensar que essas plataformas são uma espécie de meio neutro que vai servir como um novo sustentáculo da democracia como esfera pública, como sustentáculo da esfera pública democrática. E aí você pensa nas pessoas que estão lá como tendo determinadas atitudes, tipo, quem é que está sendo assim, quem é que está fazendo isso, por que as pessoas criam essa cultura disso, daquilo, ou olha as opiniões que as pessoas estão tendo, vamos disputar essa narrativa no Twitter e tal. Todo esse tipo de efeito de superfície, assim, que me parece errar o locus do problema. Assim.
que é aquela coisa que a gente sabe há 1 milhão de anos, que o meio é a mensagem, que ele não é um neutro, que enfim, as pessoas sabem disso no nível intelectual, eu acho, sabe? Eu acho que você tem que ser muito trouxa para pensar que, tipo, não, a tecnologia, o Twitter, o Facebook são só meios que se formam segundo aquilo que a gente faz neles e tal. Mas mesmo tendo um grau de consciência disso, eu acho que as consequências não ficam tão claras para as pessoas. Então, tipo, sabe, você acha que a maneira de você reagir a uma parada é, tipo, produzindo uma política punitivista ou representativa ou, enfim, escolha a corrente que preferir, que vai tentar se deslocar nesses meios, como se, seja qual for a conduta que você produzir enquanto simplesmente conduta, que não interfira no meio, enquanto meio, ela sempre vai se tornar, ela sempre vai alimentar a mesma massa de dados que vai servir para colocar ela numa linha de probabilidades e transformar ela em algo governável. Então, tipo, você quer ser governado? Beleza. A gente vai acomodando. Tudo isso pode ser acomodado e quando não pode, acho que não dá para dizer que sempre pode. A gente tem visto várias disrupções assim, mas nunca da maneira que conscientemente a gente acha que a gente está fazendo. O Vinícius tinha uma pergunta, eu não sei se ele vai escrever ou ele vai perguntar. Será que ele está aí? Opa, tô aqui. E aí, Posso falar mesmo? pode? Tá. E aí, cara, parabéns pela apresentação, achei muito interessante. Eu estudo Simondon e tal, e técnica, mídias e tal. E eu já estudei direito em algum momento da vida, então é interessante ver essas coisas se cruzando para mim. Eu perdi um momento que eu fui pegar o carregador, então desculpa se a minha pergunta você já tiver respondido. Parei de te ouvir. Ou você não tá me ouvindo? Alô? Agora voltou, Opa, mas volta um pouquinho. Tu tinha tá, falado que tu desculpa. perdeu não sei o quê, e aí tu ia fazer a pergunta mesmo que eu não peguei. Tá. Então, eu ia perguntar assim, eu entendi você falar que o design, a decisão hoje em dia é igual ao design, porque, enfim, o design seria incorporado na infraestrutura, uma coisa assim. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, não seria também parte do seu argumento, pelo que eu entendi e tal, que, enfim, as camadas superiores vão ter seus próprios níveis de liberdade, né, a respeito das inferiores, etc. Mas o tipo de programação que se tem hoje não seria tão ilemórfica na sua generalização, desde da expansão da internet 2.0, tipo de aplicativo e tal. Não estaria tudo trabalhando, na verdade, com uma tecnologia já muito estabelecida, estaria tudo entende o que eu quero dizer? Na verdade, beleza, tá tendo uma grande possibilidade de feedback entre as plataformas de usuários, porque tem milhões de usuários, então o YouTube afeta a cabeça de um país em questão de 10 anos e tal. Mas está tudo acontecendo no nível de realmente assim engenharia, design muito superficial. É tudo a partir de possibilidades de computação que já estão as mesmas há 30 anos. Assim, elas não mudaram de maneira fundamental. O que mudou foi simplesmente tornar possível chegar em milhões de pessoas nas plataformas e internet rápida, etc. Mas assim, não seria tudo se dando ao mesmo tempo em cima de uma engenharia muito restrita, de imaginação muito limitada a respeito do que é possível de implementação da computação, do que seria possível, como o Yuki Rui pensa, em termos de plataformas coletivas e tal. Enfim, ficou grande a pergunta. É isso. Não, pode crer. Eu acho muito pertinente essa colocação, porque eu acho que o tipo de pesquisa que eu estou fazendo nesse grau de abstração, ela necessariamente não chega a nenhuma conclusão, assim, de dizer que uma coisa ou outra, sabe, que existe ou não existe, sei lá, liberdade, ou que existe ou não existe,
se existe democracia ou se existe soberania, tipo, porque tudo isso vai depender do mais concreto. E eu acho que não tem um ponto a partir do qual a gente possa chegar a conclusões assim filosóficas, teóricas sobre essas coisas. Então, eu estou todo tentando que me cuidar para não fazer generalizações que eu não queria estar fazendo. E acho que uma delas é essa de dizer também que não existe hierarquia. Também não é isso. Tipo, as coisas estão conectadas em várias direções e você não consegue chegar a um ponto de descanso final, assim, da remissão de nível a nível. Tipo, sobre essa coisa dos níveis, eu estava dizendo que existia a possibilidade da soberania ser pensada como essa sobredeterminação de um nível de abstração sobre o outro, mas ao mesmo tempo não me parece, pelo menos pelas leituras que eu tenho feito até agora, que a gente consiga situar esses níveis da soberania de plataformas como claramente um estando em cima do outro e, portanto, sendo capaz de sobredeterminar de uma maneira que seria propriamente soberana um nível inferior, digamos assim. Mas, ao mesmo tempo, isso não significa que a gente esteja numa situação de tipo, nossa, sabe, o que eu faço entra num fluxo de determinar as coisas ao meu redor. Isso seria maravilhoso, né? Que a gente estivesse navegando os aplicativos e que eles estivessem se transformando em resposta àquilo que a gente faz, e que as nossas desejos de exploração, as nossas experiências, tipo, isso seria, eu acho que talvez uma utopia assim desse mundo. Mas o que a gente tem é algo muito diferente disso. A gente tem aplicativos que fornecem assim básico do básico, tipo, parece que a internet se tornou muito menos baseada na curiosidade ou na ingenuidade do usuário nas últimos anos, né? Ah, a gente foi perdendo opções, perdendo adaptabilidade. Isso eu digo num nível de entrada, assim, porque ao mesmo tempo eu acho que muito mais gente passou a ser incluída e ao mesmo tempo o nível de entrada passou a ser muito mais engessado. Então, tipo, você entra no Instagram, você vai fazer o que o Instagram quer que você faça. Sei lá, um troço muito paradigmático para mim disso é o Google Fotos. Você, basicamente, você está muito a olhos vistos que o negócio não é para o seu interesse, sim para o interesse do Google. Tipo, ele vai pegar suas fotos, mandar para o monetizado deles, reconhecer seu rosto, ele decide quais são os álbuns, você não tem mínima liberdade assim, de organizar suas próprias fotos. Claramente aquilo ali está tipo, em função de algo alienígena. Só que esse alienígena a gente não sabe muito bem o que ele é ou se ele tem um ser atual. É como se a gente fosse governado por um ser futuro potencial, aquele imaginário todo aceleracionista, assim, eu acho que tem um sentido considerável nessa em relação a esse tipo de coisa, de que tipo, o Google nem sabe exatamente onde que ele quer chegar com os nossos dados. Mas, tipo, não daria nem para a gente dizer o que seria o nível básico, assim, de criticidade da coisa, que, tipo, obviamente, essas empresas são empresas e o interesse delas não é melhorar a minha experiência, enriquecer a minha vida, e sim obter lucro. Mas aí, tipo, um capitalismo liberal de boas intenções iria querer dizer que a empresa está interessada em obter lucro me dando aquilo que eu quero e tal, né? Mas mesmo que esse fosse o caso, eu acho que nem dá para dizer simplesmente que as empresas estejam atrás de lucro, porque elas têm essas empresas de plataforma têm já ligações com projetos muito maiores do que simplesmente ser uma empresa que tem lucro. Tem uma coisa cognitiva, tem uma coisa de produção da tecnologia e da inteligência que vai governar as populações no futuro. Então, tipo, parece que a gente está, de certa forma, sendo governado por essa futuridade, assim. Mas aí eu já não sei se eu já não estou desviando da pergunta, né, que era mais sobre a limitação da tecnologia, mas eu acho que uma das coisas que eu quero
indicar, porque é uma coisa que eu queria também conseguir pensar, porque é uma inquietação minha, é tipo, que política que a gente pode fazer que não seja justamente de inserir conteúdos, uma política dos conteúdos de opinião, de influência, de blá, 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 mas tipo, uma política que exija a capacidade de incluir, de ingerir nas plataformas, nos aplicativos, nas interfaces e que elas voltem a ser como foram pelo menos em determinadas épocas, em determinados lugares da internet, coisas mais editáveis, coisas mais horizontais, enfim, porque as possibilidades realmente são muito maiores do que isso. E poderia haver muitas coisas diferentes, poderia pelo menos haver mais províncias da internet que fossem efetivamente diferentes, não algo que faça a mesma coisa por tudo. Mas, aí já se torna uma coisa que eu não tenho a noção para dizer por que que não acontece, quais seriam as condições para acontecer mais, o que que a gente pode prever em relação a isso. Eu tô tentando ter um vocabulário básico assim para começar a navegar essas possibilidades. Massa, não, já achei muito fera. Valeu. Valeu, Vini. Eu tenho uma pergunta aqui, não sei se vou conseguir formular ela, mas eu vou tentar. Eu estudo o Friedrich Kittler, né? E outros teóricos também, mas principalmente o Kittler. Você deve conhecer pela sua pesquisa. E o que me chamou a atenção é que já na década de 90, se não me engano, ele estava tendo essa discussão, só que no nível de relação software e hardware. Então, ele estava criticando no ensaio famoso que não existe software, ou não há software, estava criticando justamente o nível de controle corporativo que a coisa estava tomando enquanto as empresas tentavam transformar a maquinaria computacional toda numa interface bonita para o usuário. E com isso, bloqueando o poder de computação, basicamente, e fingindo para o usuário que aquilo não existe, que só existe aquela interface bonita, né? E aí o que me chamou a atenção do que você falou é a ideia de nomos, porque é uma coisa que o Kittler faz também. Ele puxa sempre os mitos de maneiras diversas, mas ele nunca usa dessa maneira. Então eu fico pensando se essa tentativa de criar um usuário a partir do desenho, né, e escondendo dele o fluxo de informação, não só em algoritmo, mas ao nível da máquina mesmo, né? Já como é que daria para chamar isso de mono? Nomos seria então a parte, digamos, humana ou aparentemente humana, ou que faz sentido humano, fora desse outro que seria a máquina. Pode repetir os últimos, assim, 10 segundos que tu falou, que deu uma bloqueada. Assim, eu fiquei curioso como que se usa a ideia de nomos para falar bem geral, né? E também se seria justamente essa forma humana de você se relacionar com a máquina no nível que exclui, né, o conhecimento e no nível de alienação do processamento, do poder de processamento e computação de números, que é um mundo de eletricidade e, enfim, é quase um outro, né? Uma coisa assim, tipo, que não é humana. E se o nomos seria justamente essa face humana de normatização também, porque o software é uma normatização. Enfim, eu não sei se consegui. Você pode falar o que você quiser a respeito disso. Pô, não, eu achei muito bom, que massa, tipo, eu gostaria de conhecer melhor o Kittler, assim, eu dei uma olhada meio por cima, eu gostaria de ter tido tempo de entrar, mas, tipo, eu tô transitando entre diferentes áreas e sou relativamente novo na parte de teoria da mídia e da tecnologia, acabei entrando antes em outros autores que pareciam mais imediatamente conectáveis nas coisas que eu estava fazendo e o Kittler aparece muitas vezes citado e acho que também muitas vezes se tem uma impressão de determinismo de fatalismo assim que eu também já vi em outros momentos ser relativizada. Então eu não tenho assim uma impressão formada, né, de a minha posição em relação a ele. Até tu saberia dizer rapidamente assim como é que ele usa a coisa do nomos, porque eu não encontrei isso nele ainda, eu só li algumas coisas bem assim
iniciais, só para ter uma ideia, e acho que eu não esbarrei nessa parte ainda, e acho que aí, se tu der uma explicadinha, talvez eu consiga conectar melhor. Desculpa, explicar a parte do Nomos? Tipo, como é que ele conecta com o Nomos, assim, e em que sentido, basicamente, assim, que você viu a diferença? Não, então, primeiro, eu não sei nem se eu sei definir exatamente o Nomos segundo o Smith. Primeiro, por isso que eu também tinha te perguntado. Uhum. Mas ele usa, por exemplo, o que eu entendi da sua fala de Nomos, né? Duas maneiras. Ele usa, a primeira maneira seria uma maneira bem geral, que é uma coisa que ele fala no Mídias Ópticas, que é basicamente está criticando o fato da visualidade. Ele tá, na verdade, lidando com o problema da invisibilidade constante e cada vez maior invisibilidade das mídias de modo geral. Invisibilidade no sentido da computação, do hardware, e você só vê a mensagem para pegar o McLuhan, que seria a interface bonitinha, o desenho. Uhum. E aí nisso ele pega o Smith para poder falar que, já que as mídias trabalham para enganar nossos sentidos, então nada mais normal do que considerá-las como inimigos. E aí ele pega o Smith para falar isso. Só que ele não fala o Sim. nomos. E aí o que eu entendi da Uhum. sua fala foi que o nomos poderia ser entendido justamente nessa crítica que ele faz do software, da visualidade e da mensagem de modo geral, né? Toda a mensagem, tudo que não é o meio, tudo que é a mensagem. Uhum. Que é, do ponto de vista corporativo, uma tentativa de normatização, de controle do processamento, de alienação do usuário, já desde a IBM, década de 70, 80, que ele vai até Alan Turing procurar também lá atrás. Enfim, seria mais ou menos isso. Uhum. Sim. Eu acho que tem uma diferença de posição aí que acho que talvez esteja relacionado com essa crítica que se faz ao Hitler de que em determinados pontos ele estaria sendo reducionista, assim, a gente estaria dizendo que tipo que tudo que existe em um nível de abstração maior seria finalmente explicado por aquilo que está no nível de abstração menor. E eu acho que, por um lado, tem um potencial crítico muito importante nessa abordagem, que evita uma abordagem culturalista assim das mídias que vai justamente, sabe, tomar as mensagens, tomar os conteúdos como algo de independente da infraestrutura. Então, num sentido assim genealógico, Foucaultiano, que eu sei que atravessa a arqueologia das mídias, eu acho que tem um potencial crítico. Mas, por outro lado, eu acho que não dá para reduzir o poder da abstração ao que ela abstrai. Eu acho que a abstração produz efetivamente, naquele sentido que eu estava dizendo, funções que se emancipam das suas condições, pelo menos na medida em que conseguem manter as condições controladas. Então, não sei se é por aí a coisa, né? Tô meio que no chute, mas acho que isso aí, não sei se eu entendi exatamente como ele usa a coisa do amigo e inimigo, mas mesmo no pessoal que usa Schmitt, que eu uso para certas coisas, para as coisas da mídia, eu ainda tendo a não gostar tanto da parte do amigo e inimigo. Eu acho que não se aplica muito, porque eu acho que é basicamente uma teoria política correlacionista, tipo, que é muito fundada na ideia da soberania como essa instância autônoma, final, unitária, que eu acho que não é o que a gente está trabalhando. A não ser que a gente pensasse amigo e inimigo num nível tão fractal, assim, que já não tem praticamente nenhum sentido, assim, né? Em se fixar, né, nessa distinção. Eu acho que ela, como eu tento fugir das metáforas demasiado humanas, né? Tipo, o amigo e inimigo é muito humano. O Nomos já é um Schmitt de outra época da vida dele, que é uma coisa que também eu tento entender, mas não tive tempo de fazer um estudo, assim, uma tese, né, sobre Schmitt, então não conheço tão bem os motivos e as lógicas pelas quais o Schmitt se transforma de um ponto para outro. Mas o Nomos da Terra, que é esse livro
que eu estou usando mais é um livro tardio do Schmitt, bem mais bem posterior à distinção amigo-inimigo, que é do início da carreira dele, que é da época de Weimar. Então, eu penso o Nomos mais como essa, tipo, porque aí no Nomos da Terra, que é onde ele fala do Nomos, o Nomos aparece como essa relação entre a atividade e os usos humanos e a Terra. A Terra entendida como simplesmente o ambiente material. Então, a decisão da qual emerge o direito deixa de ser essa figura milagrosa, completamente transcendente, que simplesmente cria a divisão fundamental da política e do mundo, e passa a ser um uso de relacionalidade com o ambiente que vai estreando o espaço de uma forma assim mais orgânica, digamos assim, né? E aí eu acho que isso permite um pensamento dessa arqueologia midiática que é materialista, porque vai ter que entender, por exemplo, a nuvem como não uma coisa que existe realmente nas nuvens, mas que depende de bancos de dados que consomem grandes quantidades de energia, que precisam estar estrategicamente distribuídos pelo mundo, sabe? Que dependem de questões militares, bélicas, geopolíticas, enfim, sabe? Tem esse materialismo de navegar esses níveis de abstração e como eles se determinam, mas ao mesmo tempo não vê a decisão e a origem do nomos como algo que esteja separado dessas que esteja, sabe, nem o nomos nem está destacado no outro nível, nem ele é só aquilo que está no nível mais materialmente, não é um eliminativismo assim radical no sentido de tipo, só o que realmente existe são as coisas, tudo é como se tudo fosse realmente muitos níveis, que você pode dizer tanto não existe software quanto não existe hardware, porque cada coisa só é soft ou hard em relação a de onde você está vindo nesses graus de consolidação, assim. Pelo menos, enfim, como eu tendo a conseguir ver essa parada. Mas acho que essa conversa poderia dar bastante coisas para pensar. Não, obrigado. Eu poderia ficar aqui até amanhã também falando sobre essas questões de determinismo, software, mas enfim. Entendi. Uhum. Aí segue falando depois. Não sei se o Rafael vai perguntar ou o Vitor vai perguntar. Eu tenho uma pergunta, mas ela é uma pergunta meio tosca. Eu fiquei querendo saber, assim, tipo, tentando projetar um pouco esse cenário meio... um cenário meio problemático, né? Esse que você apresenta, né? De certa forma. Não que o anterior seja bom também, né? Enfim, é tipo sair... É tipo quando o Marx fala que a gente sai da escravidão para o trabalho, né? Que é tipo o trabalho é uma coisa assim. Ele usa uma metáfora maravilhosa, né? Que é tipo você vai de uma crueldade para outra, para uma que é mais nobre. Mas aí eu fiquei pensando assim que, bem, ok, tipo no Nomos da Terra, né? Assim, porque se eu entendi bem de certa forma, tem uma, digamos assim, tem uma não uma transição completa, né, mas tem assim, digamos assim, o horizonte de uma transformação, né, que tá operando, né, que é o seu objeto. E bem, no que diz respeito ao momento anterior, eu consigo entender, digamos assim, o que seria, assim, do ponto de vista do indivíduo, né, que é o que nós somos, de certa forma, né, não um indivíduo, não precisa ser um indivíduo assim plenamente moderno e tal, sujeito... Enfim, mas nós somos indivíduos, né? Enfim, não somos corpos fluidos. Você consegue, nesse ponto de vista, digamos assim, da modernidade, você tem umas perspectivas de liberdade que estão, assim... Aliás, na verdade, a questão
uma vida feliz, uma vida boa, ela está associada, em alguma medida, a alguma espécie de liberdade, né? Um conceito de liberdade que vai se construir, que tem a ver com intencionalidade. E aí eu consigo entender a relação da nossa navegação desse conceito de liberdade e as leis, o mundo, né, do direito, enfim, isso é claro. A minha pergunta, então, qual seria, digamos assim, essa virtude, como é que seria, se você poderia me dizer como é que você imagina que seria, pelo menos especular, se também não tiver como especular e a pergunta for péssima, não especula, mas o que seria essa liberdade virtuosa nesse contexto do novo Nomos, né? Uhum. Não, eu acho uma pergunta boa, talvez difícil, assim, não sei se eu vou conseguir responder, porque, bom, o que eu posso dizer? Talvez o que a gente pode almejar, né? Enfim, é uma Uhum, forma, né, de... sim. Eu, é que, assim, eu tendo a pensar que o bom, tipo, eu acho que é isso, né? Não é nem bom nem ruim, mas, tipo, tem um set de perigos e um set de oportunidades diferenciados dos anteriores e que, Uhum. portanto, a gente precisa reorganizar os nossos dispositivos de navegação para tomar em conta esses novos parâmetros para colocar essas questões. Uma oportunidade, pelo menos para minha visão de mundo, assim, é a possibilidade da acomodação de modos de vida distintos, de maneiras que seriam muito mais difíceis sem esse tipo de tecnologia que é justamente capaz de agregar e desagregar, encontrar correlações e padrões ocultos nas coisas, encontrar maneiras de tipo, distribuir usando os mesmos recursos, os mesmos espaços, encontrar lugar para muito mais coisas, entende? Então, eu acho que o interessante seria não tanto encontrar uma virtude própria, uma vida boa própria, um modo de vida bom desse novo nomos, mas sim aproveitar uma oportunidade de efetivamente desconectar as concepções políticas pelas quais a gente se norteia dessa concepção amigo e inimigo da qual estava falando, segundo a qual um modo de vida diferente representa uma ameaça potencial para um outro modo de vida. Tipo, como que a gente pode pensar que a diversidade dos modos de vida é, e aí talvez isso seja uma virtude, que a própria diversidade dos modos de vida é uma virtude ecológica, porque cria resiliência, cria capacidade de adaptação dentro de um sistema complexo. Assim. E aí acho que a história do indivíduo que você falou, eu tendo não sei como que essas duas coisas se relacionam bem, mas tipo, eu discordo um pouco de que seja uma coisa tão dada de que a gente é um indivíduo, tipo o Kelsen, que é um dos autores jurídicos que eu uso, ele diz que o indivíduo, ele não diz que o indivíduo é uma invenção do direito, como eu estou dizendo, ele diz que o indivíduo é um dado psicológico. Eu não tenho tão certo que psicologicamente a individualidade esteja dada, especialmente dentro desses ambientes de experiência, por exemplo, a experiência do usuário, que eu estava falando antes, é uma maneira de dizer que, tipo, ok, eu tenho experiências de indivíduo, mas eu tenho experiências de usuário, e as experiências do usuário são integradas de outras maneiras que são independentes da maneira como, sim, existe uma integração do indivíduo, mas essa é só uma das formas de integração. Também existe uma integração da cultura, sabe? Não existe linguagem privada, então a gente nosso imaginário, a nossa linguagem, etc. Tudo isso tem graus de abstração em que isso se integra, que eu acho que, tipo, ok, nós somos indivíduos, mas nós também somos outras coisas, tipo, o espírito humano, o abstrato, o conceitual, parará, não é uma coisa só, e sim várias dessas coisas. Acho que isso certamente seria discutível, mas eu tendo a ver por aí. Mas, por outro lado, eu acho que a gente é indivíduos num sentido importante biologicamente, porque indivíduo também é um conceito da biologia e que se explica na biologia pelos seus próprios padrões. E aí eu acho que o direito do indivíduo humano em relação
a essa abstração e a essa inteligência abstraída, desindividualizada, que pode, para qual o corpo humano individual pode ser perfeitamente indiferente, pode ser simplesmente uma fonte de energia, sabe? Pode ser qualquer coisa. Eu acho que é um motivo pelo qual a gente precisa pensar nos direitos do indivíduo praticamente como direitos dos animais, no sentido de direito do corpo biológico, independentemente da inteligência. Em comparação com as inteligências artificiais que se anunciam, a diferença de inteligência associada ao indivíduo humano deixa de ser a diferença de inteligência mais relevante para a constituição de um indivíduo com direitos, né? Aí acho que já é outra história, mas não sei se serviu para alguma coisa essa resposta. Não, não, eu achei ótimo, assim, sobretudo esse final, assim, acho que, de certa forma, eu tô de acordo com você que esse indivíduo seria atravessado, né? Eu devia ter falado indivíduo, né? Mas, enfim, que ele, enfim, ele é composto e tal, mas é porque é uma coisa que eu fico pensando muito, assim, é que justamente nesses pontos em que você tem essas movimentações de massa, né, que são fenômenos que acho que, pelo menos no que diz respeito à internet, têm se tornado cada vez mais fáceis de acontecer, né, e tal. Mas o esquisito é que, do ponto de vista de, enfim, aí eu acho que o indivíduo não é uma questão de uma substância, né, mas é simplesmente o ponto de vista que se toma, né, a dimensão da coisa. Mas é nesse ponto que eu acho que tem uma certa irredutibilidade, né? Mas não é. Mas eu achei bem interessante essa questão dos direitos animais. Realmente assim, achei muito bom para. Valeu. Não, eu achei assim, gente. Mas enfim. Essa eu só digo, eu só tenho dito por enquanto como piada isso, assim, porque eu acho uma boa piada, mas eu acho que também poderia ser um bom point teórico, mas eu ainda não escrevi nada argumentando pelos direitos dos animais para os humanos. Pegar o Singer e aplicar ele aos humanos. Acho que, enfim. Não o Singer não, porque ele é ruim, mas enfim. Nunca li, eu só sei que ele fala disso, mas não tô ligado assim fora. É ruim, é ruim. Mas, enfim. Gente, alguém tem mais uma questão? Alguém tem mais perguntas? A gente ainda tem mais uma meia hora, mais ou menos, então ainda tem tempo. O Vini tem uma questão. Ele literalmente levantou a mão. Eu já tô suando já. Então, eu não sei se você falou isso também na parte que eu fui pegar o negócio, mas qual que é exatamente a relação que tem para você, conceitual, como você usa isso, enfim, entre direito e técnica, assim, tipo, o direito é uma das técnicas, está subsumido dentro de uma noção de técnica do Leroy Burrão, uma coisa assim, ou do Simondon, ou sei lá, ou o contrário, o direito como noção de estabilização de expectativas, luma alguma coisa, e aí a técnica é uma forma de direito aí, sei lá. Explica aí. Pois é, eu não sei, eu tenho muita dificuldade assim com esse tipo de questão e a minha tendência é fugir dessa dificuldade sendo uma espécie de pragmatista psicodélico, assim. Eu acho que se pode chamar qualquer coisa de qualquer coisa e isso vão ser maneiras diferentes de iluminar aquele fenômeno. Então, tipo, tem horas em que eu vou estar falando do direito como técnica, tem horas que eu vou estar falando da técnica como direito, e é assim que, no fim das contas, essas coisas se mostram como integradas. A maneira como eu chego nisso é que fala mais sobre diferença, porque tem essa história de como o direito, uma determinada concepção do direito associada à modernidade, se funda em dissociar o mundo dos fins e do dever ser puramente humano do mundo da causalidade mecânica, conhecível, natural. E aí o direito vai incidir sobre o mundo natural, incluindo os corpos biológicos e tal, mas o direito é puramente intelectual e humano.
nessa correlação, nesse correlacionismo do direito moderno, e aí eu pego essa noção de correlacionismo, de aplicação da natureza e tal, e tento aplicar ela ao direito, é um âmbito em que isso me parece acontece de forma bem clara. A técnica aparece como instrumentalidade, tipo, e aí vem a crítica do Heidegger, a Gestalt, e todo o pessimismo tecnológico, que vê na concepção moderna da técnica uma coisa que transforma o mundo natural nessa reserva estante, objetificada, né? Então, nesse sentido, o direito moderno precisa muito se separar da técnica. E aí o Elu também vai mostrar como, à medida que o sistema técnico se emancipa e passa a se desenvolver segundo suas finalidades, suas necessidades imanentes, porque ele não é realmente submetido ao humano, né? O humano moderno tenta dizer isso para si mesmo, mas na prática a técnica entra nos seus próprios círculos de autodeterminação e de feedback, de formas que o humano não controla. A técnica então se apresenta como a maior ameaça, como a morte do direito, para o Elu, para o próprio Schmitt, para o Agamben, né? O estado de exceção tornado regra é a técnica engolindo o direito, porque o direito era esse âmbito em que, já que o mundo dos fins humanos era efetivamente separado do natural, então se a gente produzisse as formas de constituição democráticas necessárias, esse mundo dos fins seria democrático. E a técnica emancipada não permite a democracia nesse sentido, né? Então a técnica, num certo sentido correlacionista moderno, se apresenta como a maior ameaça ao direito à democracia, mas se a gente conseguir descolonizar esse ponto de vista e ser não moderno, e aí acho que o Luke entra por aí e tal, a ideia de uma diversidade das técnicas, das concepções de técnica, ou até uma reabilitação da mágica, que eu acho que também é bem contemporânea, entram aí, sabe? Em outras maneiras de pensar a relação entre natureza e cultura, que aí fazem da relação entre direito e técnica algo muito mais difícil de traçar. Nossa. No Nomus, o direito e a técnica estão juntos, sabe? Para o Schmitt, na ideia de Nomus do Schmitt, uma coisa leva a outra, porque é a organização prática do trabalho humano sobre o espaço que produz a atividade. Então, Interessante. por isso que isso volta, né? Essa coisa não moderna do Schmitt meio que volta. Nossa. Tem mais alguma questão? Léo? Não tenho nenhuma questão objetiva, não. Assim, eu acho que se fosse falar, seria para começar a entrar num fluxo assim, de pensamentos muito mal objetivados. Eu fico pensando assim, o objetivo, assim, que eu não sei se você já está fazendo a pesquisa, está começando no seu estado que você está nessa pesquisa. Acabando. Tá acabando já? Qual é, Sim. tipo, o objetivo? Seu objetivo, assim? Porque ela me interessa de várias maneiras, assim, inúmeras. A questão do algoritmo também. Falei do Twitter, mas enfim, poderia falar outros milhões de coisas. Aí, tipo, qual que é exatamente o seu objetivo? Pois é, eu sou péssimo com metodologia de pesquisa, então, tipo, Estamos aqui para isso. e também meus interesses se movem muito rapidamente para conseguir, sabe, se eu tivesse fixado eles bem lá no início, hoje eu estaria frustrado, porque eu não estaria trabalhando nada dessas coisas que foram aparecendo nesses formatos com o passar do tempo e das leituras e das discussões, né? Tipo, é uma fase, assim, sabe, porque, sei lá, eu não passei a minha graduação estudando filosofia. Eu comecei
a realmente estudar isso a sério no mestrado. Então, as transformações e as mudanças de paradigma teóricas acontecem muito rápido. Então, basicamente, o que eu fiz foi passar esses 4 anos, tipo, tentando pegar tudo que eu estava lendo e, tipo, claro, tentando controlar, mas fazendo um controle de navegação, assim, tentando navegar as coisas e tentando juntar uma coisa com as coisas que estavam me interessando, ao mesmo tempo que eu estava tentando entender o que estava me interessando naquelas paradas. Assim. Então, um pouco por isso que está sendo bem bom para mim, importante ter essa conversa com vocês, porque na medida que eu tenho perguntas sendo feitas para mim, eu consigo objetivar que diabo de útil ou de interessante eu posso estar dizendo, porque eu já não tenho mais muita clareza disso. Perfeito. Mas a maneira como eu estou tentando, né, para te dar uma resposta, assim, a maneira como eu estou tentando dizer que eu tenho um trabalho por enquanto, embora seja também extremamente geral, né, como o Romulo falou, eu tenho sim esse problema de querer botar tudo dentro da tese, mas é essa conceituação da relação é extremamente amplo. É tipo como conceituar a ligação entre Constituição e governo, basicamente, ou entre norma e coerção, na passagem desse esquema jurídico democrático moderno para o nomos das plataformas. Mas a minha justificativa é que o direito é sempre tão atrasado nas paradas que ninguém fez isso ainda direito. É Então, isso que eu ia sabe, só falar, tem você umas tá com uma sugestões. senhora tarefa, assim. E aí, tipo, alguém. Sabe, não dava para eu pegar um pedaço disso, porque ele ia ficar um pedaço voando no meio do vazio, assim, sabe? Porque então eu tô basicamente me propondo a tipo, ok, eu vou pegar alguns conceitos bem básicos e vou reorganizar eles, mas não tem uma conclusão, porque é isso, é um trabalho só de reorganização do marco abstrato da coisa. Ele não tem nenhuma decisão factual ou normativa ou, sabe, uma previsão, uma determinação empírica. Ele só, tipo, diz, olha só, para integrar esses problemas aqui que estão sendo discutidos. E aí, basicamente, boa parte do trabalho é pegar coisas que estão sendo discutidas em outras áreas e fazer a mediação com essa discussão. Entendi, uma mediação entre a questão da técnica e a questão filosófica das plataformas. Especificamente das plataformas, você tratando as plataformas como uma coisa geral, não um algoritmo específico, não uma plataforma específica, mas as plataformas digitais movidas por algoritmos, etc. Dessa maneira. Sim, isso aí eu meio que pego duas coisas principais, eu acho. Porque eu tento fincar o pé em alguns autores, algumas coisas, para conseguir concretizar o trabalho, assim. Então, do lado do direito, eu começo bem fincado no Kelsen e Schmidt, que são meio que os dois lados, assim, da modernidade do direito. Um lado interno, né? O Kelsen é um cara liberal, moderno, modernista, e o Schmidt, por outro lado, como um moderno antimoderno, que é ao mesmo tempo moderno e mitológico, que é crítico da modernidade. Então, meio que isso dá as visões do direito moderno. E aí, para passar para esse outro cenário, basicamente, assim, são particularmente importantes o Benjamin Bratton, que fala da soberania da nuvem e tal, dos nomes da nuvem, e ele fala de o advento da computação em escala global, é a maneira como ele costuma frasear esse evento, que é um novo nomos da nuvem. E tem a Antoinette Rouvois, que é do direito, e que trata com governamentalidade algorítmica, que também aí é do ponto de vista do governo, porque aí é isso, soberania e governo são meio que dois pontos de vista, mas ao mesmo tempo grande parte da ideia é que se na modernidade a soberania e o governo estavam bifurcados e se condicionavam mutuamente, então correlacionismo, soberania e governo, no nomos
das plataformas já é bem difícil de diferenciar soberania e governo. Governamentalidade algorítmica e soberania de plataformas já vira meio que um grande fenômeno. Assim. Entendi. Mas eu não Você sei dizer, pode falar. basicamente eu não sei dizer qual é o objeto, qual é o objetivo. Inclusive, se alguém tiver alguma ideia, eu gostaria muito de sugestões. Assim. Você conhece a Wendy Chun? Não. Teórica da mídia também é porque isso que você falou de passar, porque me parece que é um problema que ela trata, né? Outra teórica da mídia que ela trata diretamente da questão do software e mais recentemente da questão das redes sociais, mas a nível algoritmo e tudo mais. E quando ela no Programmed Visions dela, ela tenta primeira coisa que ela tenta fazer é lidar com a questão que diabos é um software. E quando ela chama de software, ela está pensando justamente nesse problema de interface, de um funcionamento por trás, algoritmos, uma série de coisas ocultas. Então, o que você vê, como que você define, como que você limita. Então, ela faz esse trabalho bem difícil de dizer isso, não é, e por quê, e como. E ela vai em Foucault, ela chega para argumentar que o software enfim, é uma questão muito neoliberal, uma questão de neoliberalismo. Ela chega a falar de governamentalidade também. E aí eu pensei que talvez pudesse ser útil, assim, porque ela faz um trabalho sério ali de conceituação. Não sei se faz algum sentido, se pode ajudar ou não. Eu vou dar uma olhada assim. Wendy, o quê? Eu posso escrever aqui. Wendy Chun, Programmed Visions. Valeu. Mas enfim, se alguém tiver mais alguma pergunta aí, aproveitando os 15 minutos. A gente pode. Não precisa ser pergunta também, pode ser impressões, né? Não é uma pergunta, mas o Léo, porque o Léo mencionou o Wendy Chun, e eu acho que seria interessante também, na verdade, o outro livro dela, que é o mais recente, que é o Updating to Remain the Same. Que, na verdade, ela fala justamente sobre a integração desses dispositivos na subjetividade, enfim, que eu acho que também entra nessa questão do... Enfim, acho que também ajuda, né? A integração desses dispositivos. Acho que pode ser bom também. Pode, é verdade, a gente esqueceu dessa questão. Eu citei o outro porque ela lida muito com questões palavras. Assim, de direito eu conheço palavras. Ela lida com palavras que o Zé Antônio falou. E aí eu pensei que poderia ser útil para isso. Pô, porque já assim. Alguém tem mais alguma questão? O Vini? Tá. O Vini tá todo passado do direito dele, tá retornando, né? Não, então, eu fiquei só curioso aqui. Quando você está pensando nessas figuras de soberania, a ideia é pensar a soberania que, digamos, o WhatsApp ou o Twitter tem sobre seus usuários ao configurar uma certa plataforma com determinadas possibilidades de uso e tal, ou uma espécie de relação híbrida estranha com o Estado, já que a gente imagina, sabe, que todo mundo produz tudo nos Estados Unidos com backdoor para o governo fazer exatamente o que quiser com tudo. E, enfim, a China deve ser ainda mais louco, ou louco de outra maneira, etc. Assim, que espécie de soberania misturada, dispersa, entrecortada por ondas eletromagnéticas, etc., que está em jogo em termos de, tipo, isso, assim, tem uma camada última de abstração, tem um arquiteto da Matrix no final das salas, assim, tipo Hegel, ou eu digo Hegel o arquiteto, não Hegel o arquiteto conceitual, enfim. Respondi da maneira que quiser. Eu acho que não tem no final, acho que não tem o Hegel no final. Ou pelo menos eu acho que como metodologia a gente não tem que trabalhar com a ideia de que vai ter uma coisa no final. Eu acho que tem um dos aspectos importantes disso, que também tem sido discutido de diferentes formas,
é essa nova idade das trevas, que também, tipo, tem uma coisa medieval, tem uma vibe medieval para ela, e com isso chegam também essas novas metaforizações reacionárias e tudo isso. Eu acho que isso está muito conectado também com uma incognoscibilidade, assim, tipo, a gente tá andando no escuro quando tá tratando com essas coisas. Então, tipo, mesmo que houvesse uma soberania, ela tá fora do nosso alcance, assim, quase como se fosse uma soberania meio Lovecraftiana, assim. Então, acho que talvez seja interessante trabalhar com essa ideia em algum nível, mas acho que também é importante considerar de modo contingente as coisas que a gente pode de fato mapear, né? Porque acho que tem todas essas coisas. Tem um nível em que a minha vida cotidiana está sendo determinada por interesses empresariais, capitalísticos de tal e tal empresa. Tem um sentido em que tem uma geopolítica mundial envolvendo os Estados Unidos e uma certa maneira de se conectar com as suas empresas, e a China e a sua outra maneira de se conectar com outras empresas, e como que essas coisas vão se relacionar entre si, sabe? Tipo, quando o Google tem um conflito de soberania com a China, isso não é puramente uma questão do Google e da China, tipo, a NSA entra no meio, a NSA hackeia a China, a NSA hackeia o Google, e tipo, tudo isso acontece em vários sentidos, de várias maneiras, e pode acontecer em outras configurações, de outras maneiras. Acho que é mais uma questão da gente ter um vocabulário que nos permita colocar essas questões e navegar e mapear esses espaços e, tipo, eventualmente fazer reivindicações políticas, democráticas, etc., dentro dessas configurações, ou, tipo, se não reivindicações, fazer estratégias, né, organizações, produção de algum tipo de autonomia, de algum nível de autonomia. Todas essas possibilidades eu acho que tem que estar nesse nível teórico abstrato da coisa, tem que estar à disposição para serem pensadas. A minha preocupação é mais essa do que definir qual é finalmente o nome atual. E aí acho que uma coisa que entra também nesse cenário é a possibilidade dessa causa futura unificante que, tipo, se hoje é desorganizada a distribuição dessa inteligência algorítmica, dessa governamentalidade enquanto inteligência, desse nomos enquanto computação, isso não impede que haja alguma espécie de tendência que estaria tentando se causar do futuro através disso, e que, portanto, poderia ser pensada como uma espécie de soberania retrospecta que quer se fundar, né, que tem essa coisa claramente teológica, é uma questão quase fundamentalmente, né, teológica, que pode ser o capitalismo, né, desejante, como é para o Nick Land, ou pode ser a inteligência racional, como é para o Negarestani, sabe? Tipo, tem várias. Acho que não se deve também fechar essa ideia desse Hegel e tal como uma hipótese, especulativamente, assim, sabe? Porque também acho que faz parte desse universo de questões e coloca questões que são bem interessantes também. Mas eu acho Nick Land e Negarestani muito bad vibe pessoalmente, mas enfim, a cabeça tem que entreter tudo. Mas é massa. Acho que entendi. É isso, né? Não tem uma sala de determinação final, mas, enfim, tem várias intercortadas aí. Tem determinação para dar com pau já. Sim, eu acho que tem uma espécie de guerra cosmopolítica, cósmica aí, em que tem essas figuras, que tem umas figuras que são meio, para mim, são um pouco vilões mesmo, Nick Land, Negarestani e tal. E aí tem também a galera de Gaia, né, a Donna Haraway,
É exatamente isso. E, tipo, isso são quase diferentes posições, tipo o Ilan Ben Suzan, que acho que alguns de vocês devem conhecer, fala dos partidos. Tu conhece, né? Tu tava lá, né, Vini, no troço Sim, sim. políticos. O partido humanista, que é do Nick Land, do Rasnegaristan, tem as tendência racionalista, tendência Dark Enlightenment lá, neo-reacionária, aí tem o Partido da Terra, que tem a tendência do Viveres da Donna Haraway, tem a tendência do Carl Schmitt, tem, tipo, os partidos cosmopolíticos têm também tendências que no nível político estariam mais à direita ou mais à esquerda. Acho que como personagens conceituais essas figuras são muito interessantes, inclusive com os seus Sim, aspectos questionáveis, assim. total. Concordo. É um grande jogo de Magic, né? A situação atual. Sim, sim, sim. Eu acho muito bom isso. Ficou tudo meio RPGístico. Eu acho que isso tem muito a ver com esse retorno não moderno, essa coisa da mágica, da diversidade ontológica radical e tal. Sim, viradas ontológicas de diversos tipos acontecendo na antropologia, nas mídias, várias viradas. Uhum. Verdade. O negócio que vira meio que um fandom também, né? Esses partidos. Sim. Na internet, Assim, Mas só sempre. produz ainda mais essa lógica, né? Porque aí vira vilão, aí vira bonzinho, e aí, assim, você vai se envolvendo ainda mais, assim, né? Uma parada... Sim. Não, e os vilões, eles gostam, eles sabem que são vilões e gostam. Ou os vilões Mas. Não, então, mencionados os vilões sabem. sabem que são E eles vilões, se portam como vilões, os inclusive mocinhos se valendo dessa própria característica de desenho animado para, né? Enfim. não, e os mocinhos se comportam como mocinhos, assim, é tipo... Aí você tem os vilões, né? Tipo, pessoas que eram vilões em temporadas passadas, né? Tipo, Latour foi vilão em temporada de Capitalismo, e agora ele fala nessa nova temporada. E todo mundo, assim, tipo... Desculpa, eu acho. O Agamben ficou maluco. O Agamben é o cara que tá querendo ser cortado da temporada, né? Começou a falar merda, não quer mais renovar o contrato. Pô, e eu tinha vários. Eu comprei muitas ações do Agamben nesse trabalho. Eu não sei se dá pra perceber, assim, mas tipo, é carregado no Agamben as coisas que eu tô falando. E ainda assim, o Agamben, quando vai falar alguma coisa concreta, ele só fala, né? E aí agora eu tô fudido, porque eu comprei ações do Agamben. Não, já era. Agora, Já era. sinto lhe informar. Acho melhor você botar embora. várias na Haraway, várias Tanguerras, assim, para compensar esse desnivelamento da sua tese. Eu vou ter que trocar, eu vou dar aquele negócio que substitui todas as ocorrências no documento e a Agamben. Quem vai reparar? Eu aposto que se você fizer isso, assim, seria até um bom teste. É ótimo, porque tipo, eu tenho que carregar no Schmidt, que é literalmente fascista, pra não ficar tanto cara de Agamben. Desculpa, gente. Bom, foi o finalzinho. Foi o finalzinho. Finalzinho podcast. Assim, Lamentável. Alguém tem mais alguma pergunta para a gente terminar isso de uma forma digna? Não? Então, só lembrar todo mundo que semana que vem tem a fala da Júlia da Júlia Alves, vulgo bruxa do apartamento, sobre o aquário no Rio de Janeiro. É isso. Eu não estou me lembrando do título agora, mas ela é uma antropóloga e ela faz, acho que, etnografia sobre o aquarrio, né? Que é uma coisa que nem existe direito. É uma coisa esquisitíssima no Rio de Janeiro, né? Para quem mora no Rio, sabe? Porque fica... Tipo, Acho que tem uma história de antropologia do não humano, que acho que é uma parada interessante, assim, né? Não, isso sim. Vai ser interessante. Não, isso é demais. Sim, mas é que só porque pode parecer que é uma parada assim, vamos fazer uma antropologia das pessoas que trabalham lá na aquário. Não. Com certeza não. Eu queria... Não, é importante marcar isso. Eu só quis fazer esse pequeno comentário sobre o aquarrio, que é esquisito. Mas, enfim, o Zé Antônio tá certo. Enfim, quando o nosso departamento gráfico terminar terminar essa edição, né, do calendário, mas tem mais 12 apresentações. Então, a gente tem falas até agosto, né? O início de agosto.
e que provavelmente a gente ainda vai estar em casa, né? Então, enfim. Então, provavelmente vai ter uma terceira temporada. Enfim. Não tem... Quem tiver interesse, provavelmente vai ter uma terceira temporada, porque vai continuar preso aqui, né? Grande honra de estar sendo o primeiro episódio de uma temporada do Covid-19. A gente agradece a sua fala, a gente agradece aos participantes, a gente agradece as perguntas, a quem viu, enfim. Pô, valeu, gente. Foi realmente muito útil, muito bom pra mim ter essa conversa. Eu tava precisando mesmo. A gente